Eu quero pedir a você, por favor, se você tem a Bíblia em mãos, que você possa abrir comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 7, versos 24 e 25. Está escrito assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Eu vou ler novamente, que é um texto muito importante. É um texto que a igreja evangélica tem como Paulo, escritor aos Hebreus. E eu quero ler porque é um texto direcionado ao povo hebreu, mas que fala do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Quero falar sobre o tema Jesus, o sacerdote intercessor. Amém? Esse texto, irmãos, que nós lemos aí, lendo esse texto, Deus me levou a pensar em 3 pontos escritos nesses 2 versículos texto aqui. Falar de nosso Senhor Jesus Cristo como um sacerdote permanente, falar de Jesus, o Salvador capaz, e falar de Jesus, o intercessor. Sacerdócio é um ofício esse que era uma escolha, uma destinação do próprio Deus à tribo de Levi, e da tribo de Levi, o sacerdócio que vinha de Arão, que foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus. E para ser sacerdote havia necessidade de ser da tribo de Levi e, consequentemente, também ser descendente de Arão, que foi irmão de Moisés. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele ia diante de Deus e ele ia oferecer sacrifício a Deus pelos pecados dele e pelos pecados dos homens. Diferentemente do ofício de profeta, porque o profeta, ele era aquele que ouvia de Deus e transmitia ao povo. O sacerdote, ele tomava do povo, levava diante de Deus as causas do povo e oferecia sacrifício a Deus em seu próprio favor e também em favor do povo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha esses 2 sacerdócios. Ele era uma pessoa completa em si. Todos os dons espirituais se manifestavam na vida dele. E ele, como profeta, porque profeta é aquela pessoa que fica à disposição de Deus e que está em plena comunhão com Deus, e que ele ouve de Deus e transmite ao povo aquilo que Deus determinou que ele transmitisse. Então o Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele disse: eu não falo de mim mesmo, mas eu falo tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai. Então nosso Senhor, ele era um profeta porque ele ouvia do Pai e transmitia para as pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também tinha o ofício de sacerdote, mas não um sacerdote segundo a ordem de Arão, mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é, Melquisedeque é uma figura no Velho Testamento em que pouco ou quase nada se sabe a respeito dele. Abrão, quando o seu sobrinho Ló foi preso,
e estavam sendo levados cativo, roubaram tudo que o sobrinho dele, Ló, tinha, e pegaram Ló, sua família, e todos aqueles que estavam debaixo da autoridade de Ló, porque ele era um homem de posse, havia muitos empregados, e esses reis se uniram e vieram contra ele, e levaram no cativo, estavam levando ele embora. E Abraão, tio de Ló, ele reuniu algumas pessoas com interesse comum, e eles foram em busca e libertaram Ló, e libertaram também todas as demais pessoas, e eles trouxeram despojos. O que era despojo? Quando um rei vencia outro em batalha, tudo que aquele outro rei possuía era tido como despojo, ele era derrotado, e todos os bens que ele possuía, o vencedor levava consigo. Então, quando Abraão estava voltando de trazer Ló livre, e havia conquistado todas as riquezas desses reis inimigos, ele encontrou-se com Melquisedeque. Era um sacerdote de Salém, sacerdote da justiça, sacerdote da paz, né? E Abraão chegou perto desse sacerdote, e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo quanto ele havia conquistado. E a Bíblia nos fala que Abraão se ajoelhou, e Melquisedeque colocou as mãos sobre Abraão e o abençoou. E nós não ouvimos mais falar de Melquisedeque. Só lá no livro de Hebreus, mais de 3.000 anos depois, muito mais de 3.000 anos depois, é que o escritor dos Hebreus falou de Melquisedeque. E Davi também falou alguma coisa sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mas muito pouca coisa, que não dá para você discernir absolutamente nada, aparentemente. E então o escritor aos Hebreus estava fazendo um comparativo entre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e Melquisedeque, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha um sacerdócio, e esse sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio Melquisedeque, ninguém sabe para onde foi Melquisedeque. Ele não tem o nome dele escrito em nenhum tipo de genealogia, e todas as pessoas importantes através da qual Deus direcionou a história, todas elas têm a sua genealogia escrita na Bíblia. Mas Melquisedeque, ninguém sabe nada dele. Então isso está relacionado com o Senhor Jesus Cristo, porque nós pensamos erradamente que o Senhor Jesus Cristo, ele existiu a partir do nascimento da Virgem Maria, do ventre da Virgem Maria, mas não é verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre existiu, ele é Deus. Ele se fez homem, mas ele não era homem, ele se fez homem. O apóstolo São Paulo disse em Efésios que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação no ser igual a Deus, mas ele se humilhou, tomando a forma humana, tomando a forma de homem. Então nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, como nós lemos aqui, ele não era alguém como os sacerdotes que vinham da ordem de Arão. Por quê? Porque aquilo que eles ofereciam perante Deus eram coisas passageiras. O sacerdócio tinha que ser mudado constantemente, porque a pessoa morria, vinha outro, vivia, morria, vinha outro, vivia, morria. Isso não aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele veio, mas o sacerdócio dele é um sacerdócio para todo o sempre, porque o sacrifício que ele ofereceu a Deus em favor dos homens não foi um sacrifício de qualquer tipo de animal. Ele ofereceu a própria vida dele a Deus para resgatar o homem que estava preso, levado em cativo por Satanás. Ofereceu a própria vida dele, e oferecendo a própria vida dele a Deus, Deus aceitou o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente a salvação que nós apregoamos, que nós pregamos, esta salvação é firmada no sacrifício perfeito que nosso Senhor Jesus Cristo fez e foi aceito por Deus Pai. É um sacerdócio permanente.
Então, o sacerdócio de Cristo, ele é para todo o sempre. Agora, meus irmãos, a Bíblia, ela também nos fala que a respeito do sacerdote que oferece a Deus, e algo me levou a meditar no momento de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi lá no Getsêmani, não foi aquela oração que ele estava ensinando os discípulos, depois despediu os discípulos e ele subiu no monte orar, ficou lá orando até que ele veio andando pelas águas. Não é essa, mas a oração que está descrita no capítulo 17 de João, chamada de a oração sacerdotal. Eu disse a vocês que nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrou e ofereceu diante de Deus um sacrifício perfeito. Mas antes de ele oferecer a sua própria vida ao Senhor em favor do homem, ele fez uma oração. E ele fez uma oração, e nessa oração é uma oração abrangente em favor dele próprio, em favor das pessoas que haviam se convertido através da ministração dele, através da pregação dele, e que essas posteriormente viriam ser apregoadores da mensagem dele. E ele orou também por todos aqueles que no futuro iriam crer na pessoa dele. E eu quero ler aqui no capítulo 17 de João, o que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Está escrito assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. E essa autoridade que Deus deu para Jesus Cristo sobre toda a humanidade, o que essa autoridade pode trazer? Para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Nosso Senhor está orando ao Senhor, está confessando, está dizendo para o Senhor Deus que Ele iria glorificá-lo, porque o Senhor Deus havia dado autoridade para Ele sobre toda a humanidade, para conceder a todas as pessoas que viessem a acreditar nele a salvação. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu disse agora há pouco para vocês que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é pré-existente, que Ele não veio à existência a partir do momento em que Ele nasceu do ventre da Virgem Maria. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que Ele tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. E que o Pai deu autoridade para Ele, para dar a salvação, para dar a vida eterna a todas as pessoas. Todas as pessoas. Que tipo de pessoas? Todos aqueles que vierem a crer na pessoa dele. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse certa ocasião: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Todos nós estamos aqui, toda a humanidade, elas pertencem a Deus, porque Deus as criou. Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, Deus criou todos. Então, o homem, ele é propriedade de Deus pelo fato da criação. Assim como Deus criou todos os animais, assim como Deus criou todas as coisas, e todas as coisas pertencem a Deus por ordem de criação. Ele criou, e se Ele criou, Ele é dono. Mas, irmão, há uma grande diferença entre nós sermos criaturas de Deus e
sermos filhos de Deus. Por quê? Porque o apóstolo São João, ele fala que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que ele veio exclusivamente para um determinado povo, mas esse povo não o aceitou, rejeitou. Mas João continua dizendo, mas toda a pessoa que o recebe, que o aceita, Deus dá a essa pessoa a autoridade dela se tornar filho de Deus. Então, nós pertencemos a Deus por direito de criação. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós pertencemos a Deus por direito de salvação, porque Ele nos salvou para sermos dele. Para sermos dele. Essa foi a finalidade. Ele nos salvou para pertencermos a Ele. Então, o apóstolo São João, ele está falando aqui da oração que o Senhor Jesus Cristo fez por si mesmo. Por quê? Porque é uma oração profética. Logicamente que quando ele fez essa oração, ele não tinha passado pela cruz ainda. Logicamente que quando ele dirigiu essas palavras em oração ao Pai, ele não tinha sido levado à cruz ainda. Mas aqui já está dizendo numa oração profética, como se isso já tivesse acontecido, já tivesse sucedido. Então ele orou por ele mesmo, para que Deus lhe concedesse força para que ele pudesse, através do sacrifício dele, conceder a vida eterna a todo aquele que nele acredita, que nele crê, que nele venha a confiar. Olha, ninguém pode, irmãos, ninguém pode se preocupar com alguém se não se preocupar consigo primeiro. Um exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ensinando as pessoas, ele disse para as pessoas assim, tenham cuidado. E por que ele disse essa palavra, tenham cuidado? Ele disse essa palavra porque ele estava alertando as pessoas que acreditavam nele para ficarem muito espertas, para não deixarem que nada viesse e as alcançasse, fazendo com que elas começassem a tratar as coisas de Deus de maneira assim diferente, desvalorizando. Então ele falou, tenha cuidado. E tenha cuidado com o quê? Tenha cuidado com aquilo que Deus fez por você, aquilo que Ele te deu de graça. Ele deu para você a coroa da vida eterna. Mas existe alguém que vive ao nosso redor, bramando como um leão, querendo tragar essa coroa, querendo tragar, arrancar de você aquilo que Deus concedeu para você inteiramente de graça. Então ele está falando, tenha cuidado, não te custou nada, custou a vida de Jesus, respeite isso, tenha cuidado com isso. E o apóstolo São João, que escreveu em 2 João capítulo 1, versículo 8, ele escreveu a mesma coisa, tenham cuidado. E por que ele escreveu tenham cuidado? Porque ele disse assim, no meio de vocês tenham cuidado, porque vai entrar pessoas que vão desestimular a sua fé, vai entrar pessoas que vão tentar enganar a tua fé, vai entrar pessoas que vão tentar ludibriar a sua fé. Tenham cuidado, alerta que ele fez. E nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 28, versículo 20, ou melhor, Lucas, no capítulo 28, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos. Você já viu aquela história assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso não vale para as coisas de Deus, não vale para as coisas espirituais, não vale. E isso não pode haver nas coisas de Deus. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Porque muitas vezes a gente tenta falar algumas coisas para algumas pessoas, mas as atitudes que nós temos abafam essa palavra, contradiz totalmente essa palavra. Então nas coisas do Senhor nós não temos que dizer assim,
faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O apóstolo Paulo disse assim: serem meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então o Senhor disse assim: ó, você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que serve? Não serve para nada. Ele disse assim: você é a luz do mundo. E não se acende uma luz para colocar debaixo de qualquer coisa, debaixo da mesa, mas se coloca no local amplo, aonde essa luz ela vai ter a abrangência da força total dela, para iluminar o maior metro possível, o maior espaço possível, né? É assim. Então, meus irmãos, para a gente, ele está falando: tenha cuidado de você mesmo, cuide da sua vida. Sabe por quê? Olha o que eu vou dizer para você. O Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: ó, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ama a pessoa, mas como você ama a si mesmo. Quando você trata mal as pessoas, quando você odeia as pessoas, quando você tem atitudes erradas com as pessoas, é porque você não gosta de si mesmo. Não gosta de si mesmo. Porque quando você se ama, você se cuida, você se protege. Quando você se ama, você tem zelo para com a sua vida. E quando, logicamente, esse amor é um abundar do Espírito Santo na sua vida, você não tem apenas cuidado de si mesmo, mas o mesmo cuidado que você tem de si mesmo, você tem com o outro, você tem com as demais pessoas, você tem com as outras pessoas. Então Lucas, ele está escrevendo algo para pessoas que são líderes. Ó, olhai por vós mesmos. Primeira coisa, tenha cuidado da tua vida. Foi o que Jesus Cristo fez. Primeira oração que ele fez essa oração para ele mesmo, para que ele tivesse força suficiente para entregar a vida dele em favor das pessoas a quais ele disse que amava, e que ele iria demonstrar isso através de uma atitude, de um ato. Então, ore por vós mesmo. E na sequência ele fala assim: e por todo o rebanho, por todas as pessoas sobre as quais Deus te colocou, para você orientá-las, para você abençoá-las, para você apacentá-las, para você guiá-las, para você dirigi-las, né? Se eu não tiver cuidado de mim, da minha vida espiritual, eu não vou cuidar da tua vida também. Se eu não zelar pela minha vida, eu não vou zelar pela tua vida também. Se eu não tiver cuidado com a minha vida espiritual, eu não vou ter cuidado com a tua vida também. Não vou ter. Então a primeira coisa, olhar por mim mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continuou, meus irmãos, ele continuou, e ele, nessa oração, ele fez uma oração em favor daquelas pessoas que estavam junto dele, que estavam perto dele. Primeiro ele fez por si, depois pelas demais. E que tipo de oração que ele fez? Ele fez assim, ó: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Olha aqui, eu acabei de falar agora para vocês. Eu revelei o teu nome, ele falando com Deus, àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Eles eram do Pai. E o Pai os deu para o Senhor Jesus. Quer dizer, Deus, ele tinha direitos de criação. Ele não fez ninguém se tornar filho dele. Mas ele trouxe essas pessoas até Jesus Cristo, e em Cristo Jesus, essas pessoas então se tornaram filho dele. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o único filho legítimo. Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Então ele fala para o próprio Deus: eles eram teus, tu os destes a mim. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele vai falando: eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as minhas palavras, eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles
as aceitaram. Falei agora para os irmãos que nosso Senhor Jesus Cristo cumpria o ofício de profeta, que ele não falava de si mesmo. E ele fala aqui, ó, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Irmão, eu quero que você preste atenção, que muitas vezes a gente deixa de fazê-lo. O grande privilégio que nós temos, irmãos. O grande privilégio que nós temos, nós pertencíamos a Deus, éramos criaturas, somos criados por Ele. Mas aprove a Deus nos tomar do mundo e trazermos para o Filho dele, Filho único, não tinha outro, Filho único. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, Filho único. Mas o escritor aos Hebreus agora, ele não fala mais que Jesus é o Filho único, ele fala que Jesus é o Filho primogênito, não mais unigênito, não mais o único, mas primogênito, quer dizer, ele é o primeiro junto com os demais irmãos, ele é o primeiro. Então, não há outro Filho de Deus, não há outro Filho de Deus, o único legítimo é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, trazidos por Deus em Cristo Jesus, Deus nos aceitou em Jesus Cristo, e Deus em Cristo Jesus nos fez, Ele nos fez filho dele. Filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de Jesus. Em Cristo Jesus, fora dele, não adianta você falar, eu também, todo mundo é filho de Deus. Não é não, irmão, não é. Todo mundo, todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filhos, direito à herança, são aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Esses são. Esses que quando ouviram a palavra do Senhor, abriram seu coração, e no abrir o coração, Deus Pai veio trazendo-os e apontando para Jesus, apontando para Ele. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós chegamos a Deus, e não chegamos porque nós queremos entrar na presença dEle, do jeito que nós achamos, do jeito que nós chegamos porque Deus nos leva até Cristo, e Cristo nos leva até Deus. Olha que coisa, irmão. Quando o nosso Senhor fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Ele trabalha na sua vida. Qual é o trabalho que Deus tem, irmão? Todas as coisas criadas por Deus permanecem como Ele as criou. O homem é que saiu dos princípios, e é o homem que dá trabalho para Ele, e é no homem que Ele trabalha para levar o homem novamente à restauração, a se tornar realmente filho de Deus e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para ele, desfrutar na pessoa de Jesus Cristo. Olha aqui, irmão, como que Deus, Ele não quebra princípios. Ele estabeleceu que o homem deve se tornar filho dele por intermédio de Jesus. Ninguém, não tem como cortar a volta. Deus não aceita, é ali. Como Deus respeita aquilo que Ele estabeleceu, como Deus respeita aquilo, os princípios estabelecidos por Ele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um sacerdote permanente, e Ele também é um Salvador capaz. Por que Ele é um Salvador capaz? Porque Deus aceitou o sacrifício dEle, e é em Cristo Jesus que nós nos tornamos Ele, por isso nós o chamamos de Salvador, aquele nos salva de alguma coisa, né? E Ele, continuando aqui na oração, Ele fala assim, ó, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo.
Olha o que Jesus fala: protege-os. Protege-os em teu nome. Olha, irmão, olha o jogo de palavras. Ele fala assim para Deus em oração: protege-os. Ele está orando pelos discípulos dele, estão ali perto dele. Protege-os em teu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus mesmo responde. Aí fala aqui, ó: protege-os em teu nome, o nome que me deste. Olha, ele fala para Deus: protege eles no teu nome, o nome que tu me deste. Bem, que coisa gloriosa, que coisa tremenda. A Bíblia fala, irmão, que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. Olha, quando a gente fala que o nome de Jesus é poderoso, é porque esse nome quem deu para ele foi Deus Pai. Foi o anjo que veio e falou: coloca o nome dele de Jesus. Maria e José não escolheram o nome para o filho, assim como você escolheu o nome para o seu filho. Veio dos céus. Fala para eles colocar o nome de Jesus na criança. Amém? Que coisa grandiosa. Irmãos, eu vou me adiantar um pouco aqui para me falar do terceiro. Mas ele estava orando. Ele orou pelos discípulos, tá? Aqueles que haviam se convertido, aqueles que iriam fazer algo no nome dele. Iriam fazer algo no nome dele. Agora, você acredita que Jesus orou por você naquela época? Você acredita que Jesus colocou seu nome diante de Deus naquela época? Você acredita? Você consegue conceber isso? É difícil assim pela razão humana, porque a gente pensa na limitação. Mas pense uma coisa: você não é sujeito àquilo que você cria. Você é senhor daquilo que você criou. Você não é senhor do tempo. Não é senhor do tempo. Não é. O seu tempo é um tempo limitado. Você nasceu, você tem um período de vida e você vai morrer. Acabou. Você está sujeito ao tempo, sua idade. Mas o Senhor Deus, Ele não está sujeito ao tempo. Foi Ele que criou o tempo, foi Ele que criou os dias, foi Ele que criou. Então, para Deus não existe passado, para Deus não existe presente. Para Deus Ele está enxergando tudo agora, nesse momento, o que foi, o que será e o que é. Tudo. O homem, na sua concepção, é difícil, porque ele pensa logo assim na incapacidade dele. Mas a Bíblia afirma isso. Irmãos, eu garanto para você e vou mostrar na palavra de Deus que você está sentado aqui porque o Senhor Jesus Cristo lá no passado, Ele orou por você. E vou mostrar para você que Ele orou por você. Olha, no capítulo 17 e 20 de João, capítulo 17, versículo 20, Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Então o Senhor está falando para Deus: a minha oração, Senhor, não é apenas por esses que acreditam em mim. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu oro ao Senhor por aqueles que irão crer em mim, ou que crerão em mim, lá no futuro, no seu futuro, mas no presente dele, porque você está sujeito ao tempo, mas Ele é o Senhor do tempo. Então você está sentado aqui porque o Senhor Jesus Cristo orou por você. E olha que mais diz aqui, ó: minha oração não é apenas por eles aqui, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Amém, irmãos? Então aqueles que ele estava orando iriam ser pregadores
E como pregadores, o Senhor estava orando por aquelas pessoas que iriam acreditar no Senhor pelas mensagens que eles iriam transmitir. Por que você está aqui sentado? Porque alguém transmitiu a mensagem para você. E se alguém transmitiu a mensagem para você, esse alguém está relacionado com a oração que o Senhor Jesus Cristo fez por ser discípulo dele, e que se tornariam anunciadores da palavra, e o Senhor está orando por aqueles que iriam ouvir a anunciação da palavra e consequentemente iriam crer nele. Agora, meu irmão, tem muito versículo aqui para mim ler, eu quero encurtar aqui um pouco, para parar no seguinte: quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele esteve na terra durante 40 dias, se apresentou aos seus discípulos, trouxe-os novamente à comunhão com ele, sabe, a comunhão com ele. Essa pandemia é um saco, me fez distanciar do Senhor. Não tem nada de pandemia fazer distanciar de ninguém, não, irmão. Quem está em Cristo, está em Cristo. Não tem esse negócio, não. Quem está em Cristo, está em Cristo. Não é pandemia que vai impedir, não é coisa nenhuma, coisa alguma, não. O meu relacionamento com Deus, ele não está sujeito às coisas que acontecem no meu tempo. O meu relacionamento com Deus está em eu tê-lo como meu Senhor e Salvador, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer situação, Então, ele, depois de 40 dias, ele estava lá no monte, e os discípulos estavam perto dele, e ele deu uma ordem para os discípulos estavam ali. De repente o Senhor, irmão, olha a visão. De repente o Senhor estava assim, veio uma nuvem e o toma, e essa nuvem começa a elevá-lo aos céus. Ele começa a subir, irmãos. Os discípulos estão olhando para ele e começam a chorar, começam a ficar tristes por causa da separação. Aí 2 anjos chegam ao lado deles e falam assim: por que vocês estão tristes, chorando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ascender aos céus, ele voltará novamente. Da mesma forma como vocês estão enxergando, estão vendo, ele vai voltar novamente. Aí ele subiu aos céus. Eu li aqui agora, irmão, que o Senhor Jesus Cristo diz para o Pai: Pai, glorifica o teu Filho assim como ele tem te glorificado, e glorifica-o com a glória que ele tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu não li isso aí? Li ou não li? Quem prestou atenção tá ligado. Eu li isso aí, não li? Então ele voltou para ser glorificado com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, porque ele não perdeu a glória dele, ele não perdeu. A Bíblia fala que ele deixou o esplendor de sua glória para se fazer homem, mas agora ele volta, retoma novamente o quê? Aquela oração que ele fez a Deus: a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E a Bíblia nos fala que ele vai e assenta-se à direita de Deus. A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. E ele, sentado à destra de Deus, ele está fazendo algo por você. Está fazendo algo por você. Está fazendo algo por mim. Está fazendo algo por você. Está fazendo algo em favor de nós como igreja. A Bíblia fala que ele está sentado à destra de Deus e vive a interceder por nós. Ele vive em... O que é intercessão, irmão? Intercessão é você, é a pessoa interceder por uma situação. Você não sabe quantas vezes o Senhor já te deu livramento, e talvez você não tenha conhecimento.
Porque o Senhor Jesus Cristo, que conhece futuro, conhece o seu futuro, o nosso futuro, Ele sabe das coisas que vão de acontecer, e Ele intercede a Deus para dar livramento para você, porque Ele guarda você, Ele protege você, Ele livra você, e ainda que Ele permita que determinada situação aconteça com você, mas essa situação é limitada pelo poder dEle, é limitada pelo poder dEle, é limitada, né? Então, Ele vive a interceder por nós, Ele vive a orar a Deus em nosso favor, em nosso favor. E eu quero que você tenha isso no teu coração. Tem alguém lá no céu que se preocupa com você. Tem alguém lá no céu que Ele prometeu guardar a tua vida. Ele prometeu até o dia que Ele quiser. Até o dia que Ele quiser. Veja bem aquilo que a gente percebe na vida de Cristo. Ninguém, tentaram tirar pedra nele, tentaram matá-lo por diversas vezes, mas ninguém conseguiu fazer absolutamente nada com ele enquanto Deus não permitiu, porque na verdade Ele veio a esse mundo para passar pela cruz, na verdade Ele veio a esse mundo para morrer e para vencer a própria morte, para garantir a nós a salvação, a vida eterna. Se Ele não vence a morte, como é que Ele ia garantir para nós a vida eterna? Ele venceu a morte, porque nele está a vida eterna. É essa vida que Ele transmitiu a você, é essa vida que Ele deu a você, é essa vida que Ele dá a mim, é essa vida que Ele dá a todo aquele que acredita nele, que crê nele. É essa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Ele está à destra de Deus, está enxergando cada passo que você dá, está ouvindo cada palavra que você fala, está lendo cada pensamento que você permite vir sobre a sua cabeça. Ele sente perigo quando ele percebe que você está sendo iludido, você está sendo enganado, ele se preocupa. É por isso que nós lemos lá, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Ele sempre alerta, tenha cuidado, vigie teus passos, vigie tuas palavras, vigie o que você faz, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado para você não ser enlaçado, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Ele vive a interceder por você. Me desculpe, irmão, mas Maria não é intercessora, João não é intercessor, Pedro não é intercessor, nem não existe na Bíblia Sagrada que existe outro intercessor. Aquele que intercede por nós é aquele que fez da sua vida um sacrifício perfeito, o sacerdócio perfeito, o intercessor perfeito. É Ele que intercede por nós. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu falei da Tua palavra aí, Senhor. Anunciei o Teu Evangelho. Falei dessa coisa maravilhosa e magnífica que é a intercessão que o Senhor faz diante de Deus em nosso favor, em favor da igreja, porque a igreja é o teu corpo, a igreja somos nós que te temos como nosso Senhor e Salvador. Por isso eu peço, Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, esse povo. Esse nome que o Senhor recebeu, que está acima de todo nome, esse nome com o qual Deus te deu, o nome que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, esse nome é no nome poderoso de Jesus, Pai, que eu peço que o Senhor abençoe esses teus filhos, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, cada um, que cada um tenha a sua proteção, que cada um tenha, Senhor meu Deus, os teus cuidados. Parece redundância o que estou falando, Senhor, mas é isso que a Tua palavra fala, que é assim que o Senhor age, é assim que o Senhor faz, é assim, ó Deus. E obrigado por essa segurança que o Senhor nos traz, de confiar que temos um sacerdócio leal, justo,
de paz, de segurança, um Salvador capaz, porque fez um sacrifício perfeito em favor dos pecadores, e um intercessor permanente, o intercessor que vive a orar por nós. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Santo decanta labachori andarramas. Deus é Deus da glória. E cai, churai, micore, a Síria. Bendito seja, para todo sempre, eternamente, o poderoso de Jacó. O bendito. O lamachorecanta ramanaia. O Senhor está presente para derramar óleo sobre a sua ferida. Aleluia. O Senhor está presente para clarear as suas dúvidas. O Senhor está presente para dizer para você: eu ainda continuo cuidando de ti. Eu ainda continuo zelando daqueles que são meus. Permanece na minha mão aquele que o Pai trouxe a mim, e aquele que o Pai trouxe a mim jamais se perderá. Aleluia. Grandioso Deus e poderoso Pai, eu honro o teu nome, eu glorifico o teu nome, eu exalto a ti, Senhor. Não me sinto digno de fazer nenhuma oração diante de ti, mas eu sei que meu Senhor me lavou com o sangue que derramou lá naquela cruz. Purificou os meus lábios e agora eu posso confiantemente chegar diante de ti e dizer: aleluia, pelo sacrifício perfeito, pela intercessão perfeita que fizeste a mim. Ah, meu Senhor, aleluia. Xanamai corianda rabacélia. Eis que o Senhor está enviando paz ao teu coração nesta causa que está te trazendo inquietação, mas assim diz o Senhor: essa causa já pertence a mim, porque você já colocou na minha mão. Pare de reclamar dela, pare de resmungar, fique quieto. Você não tem poder, é o Senhor quem tem poder. Então acalma o teu coração, aquieta teu coração, porque o Senhor, Ele cumprirá as coisas da maneira como Ele falou, da maneira como Ele disse, da maneira como Ele estabeleceu. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Obrigado por fortalecer a vida dos irmãos. Obrigado por estar intercedendo diante do Todo-Poderoso, do Mestre, do Supremo, do grande Senhor desse universo. Obrigado, Senhor Jesus, por orar pela igreja, interceder pela igreja, interceder pelo teu povo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom sabermos que tem alguém orando pela gente, não é verdade? Como é bom sabermos que tem alguém que diuturnamente, continuamente, é um sacerdócio perfeito, é um intercessor perfeito, é um salvador perfeito, é a perfeição total. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Aleluia.